Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, todos os nossos irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa oportunidade de estarmos juntos, de podermos nos debruçar nas mensagens espíritas, nas mensagens do Evangelho de Jesus. Somos muito gratos por essa oportunidade aos dirigentes da nossa instituição, gratos a Jesus, naturalmente, Ele que é a luz do mundo, que nos recebeu a todos num determinado momento, para que nós pudéssemos nos matricular nesse educandário, através das reencarnações, nós pudéssemos encontrar aqui tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso, para o nosso burilamento, para que possamos vencermos e alçar os voos que tanto necessitamos. E diferente das outras vezes que tivemos essa oportunidade, dessa vez nós começaremos o nosso estudo contando uma história. Uma história de um personagem que eu quase conheci. Isso porque pessoas bem próximas tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Mas eu estou me referindo a Jerônimo Mendonça Ribeiro. Jerônimo Mendonça Ribeiro foi um importante espírita, um importante orador espírita, principalmente na década de 50, onde ele viajou o Brasil inteiro divulgando a mensagem espírita, mas existem alguns detalhes da sua biografia que nós precisamos relembrar, que nós precisamos citar. Jerônimo Mendonça Ribeiro, ele nasceu na cidade de Ituiutaba, inclusive no mês de novembro, no dia 1º de novembro de 1939, ele nascia. Ele era o nono filho, de uma família muito numerosa, e também que passavam por muitas dificuldades. Eram tempos verdadeiramente muito difíceis. E ele aprendeu desde a mais tenra idade, ele foi forjado exatamente pela dificuldade, que auxiliou a forjar o seu caráter para se transformar a pessoa brilhante que ele acabou se transformando. Mas a primeira vez que ele se envolveu verdadeiramente com a religião foi aos 15 anos de idade, onde ele passou a frequentar as reuniões de uma igreja presbiteriana, onde lá ele encontrou a figura do Jesus, onde lá ele encontrou esse personagem, aquele tanto a Maria. Foram através das lições dessa igreja presbiteriana. Entretanto, passado alguns dias, ele na sua família, ele passa pelo desencarne de sua avó, a quem ele tanto amava, sua avózinha materna, e ele não encontrando explicações dentro da igreja presbiteriana, ele acaba indo buscar em outras fontes e acaba conhecendo a doutrina espírita, começa a estudar a doutrina espírita e se apaixona pelas obras de Allan Kardec, pelas obras de André Luiz, que começavam a ser escritas, pelas obras espíritas, todas elas que eram produzidas ali bem pertinho dele, na cidade de Uberaba, na vizinha Uberaba. Então ele se converte à doutrina espírita na mais tenra idade, passa a participar de reuniões de grupos jovens, ele mesmo passa a fazer alguns estudos, inclusive alguns estudos na rádio local, sempre estudos sobre as obras de Kardec e sempre estudos voltados aos jovens. Quando ele faz 17 anos, ele que era um atleta, ele que era alguém que se dedicava e gostava bastante dos esportes, segundo sua biografia, ele era inclusive cotado para jogar no time da cidade, para que ele seguisse carreira profissional de jogador de futebol, imaginemos. Quando ele ia fazer 18 anos de idade, ele resolveu que ele ia arrumar uma namorada. Ele resolveu que ele iria ao cinema. Isso porque a sua família tinha um alfaiate amigo que lhe presenteou com um lindo terno de linho branco. E ele foi, vestiu aquele terno de linho branco que lhe foi presenteado. De outra forma, ele não teria condições de comprar algo que era tão especial para a época. Colocou um sapato, segundo ele, um sapato de 2 cores. E ele resolveu que iria então arrumar uma namorada no cinema. E ele foi ao cinema de Ituiutaba assistir e o vento levou. Mas tem uma curiosidade na biografia dele que talvez nós não possamos deixar de citar. Ele tinha um hábito muito curioso, quando ele estava sozinho no banheiro, ele gostava de despir-se, a apresentar os seus músculos na frente do espelho e dizia sempre assim: "Hey, Tarzan!" Ele se admirava, era um jovem realmente muito bonito, de porte atlético. Então, sempre que ele estava sozinho no banheiro, imaginando que não haveriam testemunhas, ele virava-se para o espelho e fazia: "Hey, Tarzan!" Contraía os seus músculos e se admirava.
Antes um pouco dele ir para esse cinema, poder estrear o seu terno de linho branco, ele participa de uma reunião espírita. E como eram as reuniões do passado, existiam as manifestações mediúnicas, elas eram ao público, eram manifestações que se davam nas chamadas mesas. Então, num determinado momento, um médium entra em transe e manda para todos aqueles que estavam assistindo a reunião a seguinte mensagem: Rei Tarzan, se agarra no cipó da fé, porque momentos difíceis virão para todos nós. Ele ficou com uma pulga atrás da orelha, reflexivo. Será que aquela mensagem teria sido para ele? Mas ele fazia isso quando ele estava sozinho. Ele acreditava que não possuía naqueles momentos testemunha. Bom, após a reunião, então, ele vai ao cinema. Só que quando ele chega no cinema, o cinema já estava lotado, o que o obrigou a ter que assistir a sessão inteira em pé. E o filme era E o Vento Levou. Para quem o conhece, é um clássico, naturalmente, é um clássico do cinema, mas é um filme com diversas horas de duração. E ele começou a sentir seus joelhos inchando, seus tornozelos inchando, até que de repente ele teve que sair carregado do cinema. Ele, que já não conseguia mais se manter de pé, procurou auxílio médico, mas eram tempos muito difíceis. A medicina caminhava com pouquíssimos recursos. Ele passou então a ter que usar muletas, as chamadas muletas canadenses, que o seguravam pelos braços. E o seu problema, diagnosticado como artrite reumatoide, ele começa a piorar, de forma que quando ele se vê, ele já não podia mais usar nem as muletas. Ele vai para as cadeiras de roda. A cadeira de roda também começa a ficar muito desconfortável para ele. Ele que tinha necessidade de inclinar o seu corpo para trás e a cadeira de rodas não permitia, até que com o auxílio da família desenharam para ele uma espécie de cama, uma cama onde ele pudesse ser carregado, como se fosse uma cama de rodas. E ele passaria o resto de sua vida deitado nessa cama. Ele passou a sentir dores que, espalhadas pelo corpo todo, as dores eram tão intensas que os analgésicos não faziam mais efeito, os analgésicos mais potentes da época. Ele sentia fortes dores espalhadas pelo corpo todo, como se seu corpo fosse constantemente queimado, e ele teria que aprender a conviver com essas dores, pois que não existiam novos recursos, não existia conhecimento na época que pudesse solucionar seu problema. A quantidade de dor era tão grande que ele sentia na altura do tórax, que ele pegava um saco com areia de cerca de 15 quilos e colocava sobre seu peito. Era a forma que ele tinha de, pressionando essa região, diminuir as dores que ele sentia no tórax. De repente ele começa a sentir uma ardência, uma coceira no olho esquerdo, e ele acaba adquirindo um tracoma que o leva à cegueira. Mais tarde, por outra imperícia médica, ele acaba contaminando o outro olho e acaba ficando completamente cego dos dois olhos. Ele já não andava. O único recurso que ele tinha era a sua voz, que ele continuava falando. Pedia às suas irmãs que se alternavam lendo as obras espíritas para ele, e mesmo assim ele se notabilizou como um dos mais importantes oradores espíritas na década de 50. Ele foi uma das pessoas mais corajosas que a doutrina espírita já teve no seu quadro de membros. As suas exposições eram impressionantes. Ele passou a dedicar todas as horas da sua vida para o conhecimento espírita e para a prática da caridade. Só para que tenhamos uma ideia da sua coragem e do quanto esse homem deitado se agigantou, ficando inclusive esse seu apelido, Gigante Deitado. Ele, com auxílio do cantor Roberto Carlos, a quem ele foi ao Rio por recomendação do Chico Xavier, ele foi recebido pelo cantor Roberto Carlos, com auxílio que ele conseguiu pedir ao rei, ao Roberto Carlos. Ele funda então um abrigo, um lar de espírita de crianças. Ele passa a cuidar de crianças à orfandade. Mais tarde ele vai cuidar também de idosos. Ele funda uma instituição espírita. Ele desenvolve diversos trabalhos doutrinários, viaja o Brasil inteiro falando da mensagem espírita, até que 50 anos, quando ele completava 50 anos de idade, no dia 26 de novembro, sexta-feira passada, com 50 anos, ele retornava à pátria espiritual,
Segundo o médium Divaldo Pereira Franco, foi motivo de muita festa no mundo espiritual, porque sempre que alguém retorna após ter cumprido a tarefa de forma tão brilhante, é motivo de festa no mundo espiritual. E Jerônimo Mendonça, apesar do pouco tempo que nós temos de estudo, aqueles que quiserem se aprofundar, existe uma obra biográfica chamada, inclusive, O Gigante Deitado, que eu usei para que nós pudéssemos fundamentar o estudo dessa noite, para que nós possamos compreender que as provas, por mais dificílimas que elas se apresentem em nossas vidas, elas estão sempre de acordo com aquilo que nós necessitamos e somos capazes de suportar. Certa feita, o médium Divaldo Pereira Franco teria perguntado a Joana de Ângeles, travado um diálogo com ela sobre as injustiças no mundo, e iniciava exatamente o diálogo dizendo: minha irmã, existem muitas injustiças no mundo, e é verdade. Quando nós olhamos para a nossa volta, nós vemos tantas injustiças. Pessoas que erram e não são punidas, outras são punidas sem terem errado, pessoas que deveriam pagar e não pagam, outras são obrigadas a pagar sem aparentemente nada deverem. Então nós olhamos à nossa volta, nós encontramos injustiça por todos os lados, o que o espírito Joana de Ângeles teria respondido ao médium: é verdade, meu filho. No mundo temos muitas injustiças, mas não existem aqui injustiçados. Isso é muito profundo e é um conceito espírita de que nós passamos por tudo aquilo do qual nós necessitamos, de acordo com as nossas necessidades de progresso. Todas as dificuldades inerentes a um mundo de provas e expiações. Nós vivemos aqui, então, momentos de provas, que são as vicissitudes desse mundo, são as vicissitudes inerentes a um mundo de provas e expiações. E vivemos também as nossas expiações, que são a oportunidade de resgatarmos as páginas que deixamos para trás. Nós temos que responder invariavelmente por tudo aquilo que nós falamos, por tudo aquilo que nós fazemos, são as nossas expiações. E quando nós falamos sobre sofrimento, a página, o capítulo do sofrimento é um capítulo muito especial para todos nós, porque nesse mundo de provas e expiações não existe quem não sofra. Não existe quem não sofra, e todos nós necessitamos dessas lições que nós chamamos de sofrimento. Agora nós escolhemos sobre sofrer bem ou sofrer mal, como nós encontramos na lição do Evangelho Espírita, o bem e o mal sofrer. Nós temos que refletir se nós verdadeiramente compreendemos o sofrimento e a necessidade de passarmos por isso. Não existe na face do planeta uma alma sequer, reencarnada ou não, que não sofra por algum motivo. E todos nós necessitamos dessas experiências, todos nós temos necessidade de passar pelo que passamos. Agora, se nós passaremos bem ou passaremos mal, se nós aproveitaremos a prova, é de cada um. Certa vez perguntaram aos espíritos quanto tempo dura uma determinada prova, uma determinada expiação. Os espíritos teriam respondido que não existe um tempo para isso. Nós passamos o tempo que for necessário para que nós possamos aprender a lição. Meus irmãos, todos nós, nesse planeta, não tem aquele que não esteja passando por dificuldades. Se você que me ouve nesse instante se encontra isento de dificuldades, se encontra passando por um momento sem prova, sem dificuldade, um momento de só alegria, eu tenho uma notícia meio triste para te dar. Espera, porque nós sempre seremos assaltados pelas dificuldades, como nos ensina o próprio Cristo. A felicidade ainda não é desse mundo, a felicidade plena, mas nós nos aproximamos dela quando nós passamos a compreender a necessidade daquilo que nós passamos e quando nós compreendemos a brevidade da vida, porque a verdadeira vida não é aqui, a verdadeira vida é aquela que nós encontramos do lado de lá. Aqui é meramente uma passagem, nós estamos aqui brevemente para que nós possamos nos depurar e aprender com essa experiência, mas a verdadeira vida nos aguarda do lado de lá. Então aproveitemos todas as experiências, inclusive aquelas que nós julgamos negativas, porque normalmente essas são as mais importantes para o nosso burilamento, para o nosso progresso, por mais que a gente não goste tanto assim. Nós temos a necessidade das dificuldades, das dores físicas, das mazelas morais, exatamente para que nós possamos aprender, para que nós possamos compreender que a dor que nós sentimos, que a dor do outro, possamos compreender e sentir a dor que o outro sente, para que nós possamos compreender os limites que nós temos, que o nosso limite de liberdade, ele se encerra quando começa os limites da liberdade do outro, e assim nós vamos aprendendo a nos respeitar. Nós vamos aprendendo a nos respeitar, a nos amar, quem sabe. E quando nós falamos sobre bem ou mal sofrer, todos nós passamos por dificuldades.
É lógico que as dificuldades não são maiores, não são menores se você passa reclamando ou blasfemando. A verdade é que nós estendemos determinadas dificuldades quando nós não as compreendemos. E a doutrina espírita acaba nos servindo exatamente para esse tipo de esclarecimento, da necessidade que todos nós temos de passar pelas dificuldades, para que nós possamos devolver à lei aquilo que em algum momento nós subtraímos, e para que possamos, através dessas experiências, progredirmos, aprendermos a sermos pacientes, aprendermos a olhar para o nosso próximo de forma mais humana. Nós passamos pelas dificuldades naturalmente, sempre, invariavelmente, para o nosso progresso e para o nosso próprio bem. E quando nós passamos a compreender essa realidade, quando nós passamos a compreender essa necessidade de passarmos por determinadas situações, nós passamos a olhá-la de outra forma, com outros olhos, inclusive com muita compreensão, com muita caridade. Momentos difíceis todos nós temos e teremos sempre. Não existe, como eu disse, na face da terra quem não os tenha. E é curioso porque o próprio Cristo, aquele que é a luz do mundo, ele nos deixa essa lição maravilhosa, porque nós colocamos sobre seus ombros o peso da cruz. Alguns dirão assim, mas ele não a carregou até o final, ele teve o auxílio de Simão, um sirineu. Entretanto, ao final da Via Crucis, a cruz volta para o seu ombro. Ele teve um auxílio no caminho, naturalmente, como nós temos também muitos daqueles que nos auxiliam. Mas a cruz lhe pertencia, assim como as nossas nos pertencem, somos nós, invariavelmente, quem teremos que carregá-las. Que nós saibamos compreender isso e sermos resignados, blasfemar nunca, jamais, agradecer naturalmente por todas as oportunidades, porque sabemos que nesse mundo existe muita injustiça, mas não existem injustiçados, e invariavelmente cada um de nós encontra aqui aquilo do qual necessita. É comum nós espíritas falarmos que nesse planeta nós passamos por aquilo que nós merecemos. E eu tenho que fazer uma correção, isso não é verdade. Nós não passamos por aquilo que merecemos, nós passamos por aquilo que nós necessitamos, porque se nós fôssemos passar por aquilo que nós merecemos, as dificuldades poderiam ser muito maiores a ponto de serem insuportáveis. Mas não existem dificuldades insuportáveis, porque senão Cristo teria errado quando ele disse que não existe uma cruz pesada para ombros frágeis. Nós enfrentamos aquilo do qual nós temos capacidade de suportar, senão Deus seria assim injusto. Mas isso não acontece. Então, nós passamos por aquilo do qual nós necessitamos e temos capacidade de suportar. As dificuldades, os reveses. Existem entre nós pessoas que são verdadeiramente heróis ou heroínas, que são capazes de fazer coisas grandiosas e suportar coisas imensas. E às vezes ao lado dessa pessoa encontramos pessoas tão frágeis, porque as dificuldades são individuais, cada um de nós suporta um tipo de dificuldade, mas a verdade é que todos nós trilharemos invariavelmente o mesmo caminho, que é o caminho da nossa autoiluminação, que nós possamos vencermos e vencemos a cada dia, vencemos os obstáculos que se apresentam, na certeza de que Deus é justo, e esses mecanismos são perfeitos. Então as dificuldades que nos assaltam são motivo para nós agradecermos naturalmente, isso não é masoquismo, é compreensão espírita. Agradeçamos as dificuldades que enfrentamos, no passado e as que enfrentamos no presente, e principalmente aqueles momentos que nós achamos que são intransponíveis, que nós enfrentamos dificuldades que parecem verdadeiramente que nós não conseguiremos atravessar ou suportar. Meus irmãos, façamos uma reflexão. De todas as dificuldades que nós já enfrentamos na vida, sempre quando nós as estávamos enfrentando, elas pareciam ser maiores do que verdadeiramente eram. E nós nem imaginávamos a possibilidade de que o dia pudesse nascer diferente no dia seguinte, e nasceu. E nós vencemos, e nós suportamos, e nós superamos, e hoje nós olhamos para trás, para todas as dificuldades que nós atravessamos, e às vezes nós falamos delas até rindo, porque nós passamos. Sejamos fortes, seja lá qual dificuldade estejamos passando, sejamos sempre fortes, porque passará, porque não existe chuva que chove para sempre, nem no dilúvio foi assim.
Nem no mito do dilúvio, choveu 40 dias, 40 noites, mas o sol invariavelmente sempre volta a brilhar porque a água que está na atmosfera, ela acaba e vão se formar novas nuvens de chuvas porque o ciclo da água através da evaporação é uma constante. Então sempre passaremos por novas chuvas, por novas tempestades, mas o sol sempre brilha em algum momento porque é da lei. Então, nesses altos e baixos, que nós saibamos aproveitar as duas lições, a dos momentos felizes e dos momentos de dificuldade, naturalmente. São esses os momentos mais importantes. Inclusive, tem até um ditado. Tem um ditado que diz que sempre que uma lágrima cai aqui na terra, um anjo sorri no céu. Por que isso? Porque os anjos ao nosso lado, que caminham conosco, sabem a importância das dificuldades e das provas, principalmente para que nós possamos vencermos, para que nós possamos amolecer o coração, para que nós possamos aprender a colocarmos-nos de joelhos no sentido de olharmos para o céu e reconhecermos a bondade desses mecanismos perfeitos dos quais nós necessitamos. É curioso porque as dificuldades, as provas que nós enfrentamos, a doutrina espírita nos oferece o subsídio de nós compreendermos a justiça divina, mas no momento da dor, no momento da prova, é comum nós nos questionarmos sobre essa realidade. Então, Chico Xavier, através de sua psicografia, ele nos traz uma crônica muito curiosa. Eu lembro de ter estudado essa crônica nos tempos de mocidade espírita. Segundo essa crônica, existia um orador espírita, um palestrante, alguém que estudava a doutrina espírita com muita dedicação, com muito afinco, e dedicava boa parte das horas da sua vida para a doutrina espírita. Até que um belo dia ele sofre um acidente, e nesse acidente ele acaba perdendo o dedo mínimo dele. E ele fica muito chateado com isso, e à noite, no momento de prece, ele acaba perguntando: por que comigo, Senhor? Tem tantas pessoas nesse mundo, tantas pessoas dedicadas ao materialismo, tantas pessoas dedicadas às coisas do mundo, tantas pessoas dedicadas à maldade. E isso foi acontecer justamente comigo. Ele que se reconhecia e realmente o era, alguém que dedicava a maior parte das horas da sua vida para a caridade e para a mensagem espírita, para a mensagem do amor, para a mensagem da fraternidade. Por que ele passaria por uma prova tão dolorida de perder um membro, de ser amputado, de perder um dedo mínimo? Os espíritos, então, ouvindo a sua prece, percebendo na sua prece a sua sinceridade e percebendo que ele tinha merecimento para ser esclarecido e capacidade de compreender, então naquela mesma noite o levaram para as paragens espirituais, onde, através de determinados magnetismos, proporcionaram a ele uma regressão. E ele então se vê voltando ao passado nos seus arquivos perispirituais, visitando seus arquivos perispirituais. Ele se vê lá pelo século XVII. Seria ele um importante barão que vivia da cana-de-açúcar no litoral brasileiro do Nordeste, e ele, no meio de escravos, muito nervoso, querendo forçar aqueles homens para que trabalhassem mais do que tinham condições, até que num determinado momento de fúria e de desequilíbrio, ele agride um dos seus escravos, o prendendo seu braço numa moenda de cana, moendas de pedra, e aquele homem acaba perdendo o seu braço por causa do seu acesso de fúria. A lei diz que ele deveria perder um braço também. É assim a lei. Ele proporcionou num determinado momento que aquele homem perdesse o braço. E pela lei de Talião, ou pela lei do olho por olho, dente por dente, ele merecia perder um braço também. Mas acontece que existe uma lei acima de todas as outras, a lei do amor. A lei do amor diz que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. E nós sempre temos a oportunidade de vencermos-nos, de amarmos-nos. E conforme nós vamos amando, nós vamos crescendo e nós vamos diluindo aquilo que nós fizemos, os nossos erros. Naturalmente que nós responderemos por todos, porque essa é a lei, mas é justo também, com base na lei do amor, que o amor seja capaz de suplantar o ódio que em algum momento nós semeamos, as nossas dificuldades. E ele, ao invés de ter perdido um braço, ele perde apenas um dedo mínimo.
No dia seguinte ele acorda com o coração repleto de gratidão pela bondade divina, que às vezes nós não temos, muitas vezes nós não temos condições de compreender, mas esses mecanismos são perfeitos. E Deus, se Deus é amor, como nos ensina o evangelista João, e nós somos frutos de Deus, somos centelhas desse amor, naturalmente. E todas as vezes que nós vibramos nessas sintonias mais finas, mais doces do amor, nós estamos em consonância com Deus. Que nós possamos colocar amor em tudo. Que nós possamos aprendermos a amarmos-nos, a nos amarmos, inclusive, mas amarmos-nos fraternalmente. Que nós possamos ser compreensão, possamos levar esperança e fé para as pessoas em dificuldade, e no momento em que nós passarmos pela dificuldade, possamos compreender a importância desses mecanismos para todos nós, para que nós possamos vencermos, para que possamos progredir. É necessário que existam provas. Além de nós não progredirmos, além de permanecermos estacionados, nós jamais teríamos a capacidade de compreender a dor alheia, nós jamais teríamos a capacidade de enxergar o mundo da forma como nós enxergamos se não fossem as dificuldades. Sejamos muito gratos por tudo aquilo que nós passamos. Já passamos no passado, passamos no presente e passaremos no futuro, porque sempre enfrentaremos novas dificuldades. Sabemos o quanto tudo isso é temporário, porque não existe dor que dure para sempre. Em algum momento tudo isso se desfaz. E nós vamos caminhando, encontrando outros que pensam de forma semelhante, e vamos nos ombreando, vamos caminhando unidos, cantando hosanas ao Senhor, pela grande oportunidade desse mundo de provas e expiações, com as dificuldades das quais nós invariavelmente necessitamos, porque não existem injustiçados no mundo. Aos nossos olhos, nós encontramos muita injustiça, mas não existem injustiçados, e somos gratos à doutrina espírita por nos permitir compreendermos essas verdades, que nos auxiliam tanto na busca da felicidade, que é o objetivo de todos nós. Eu gostaria de encerrar esse estudo convidando aos nossos irmãos que possam dedicar alguns minutos à leitura do livro O Gigante Deitado. Segundo o médium Divaldo Pereira Franco, Jerônimo Mendonça, no momento do seu desencarne, também no mês de novembro, 26 de novembro de 1989, ele teria visto uma festa no mundo espiritual, que era o seu retorno, exatamente com muita festa e com muita alegria por ele ter suportado e superado todas as dificuldades que lhe foram impostas pela sua própria necessidade, naturalmente. Segundo o médium Divaldo Pereira Franco, toda a sua desdita teria começado ainda no período medieval, onde ele fez parte de uma ordem eclesiástica, cujo símbolo era um cachorro carregando uma tocha acesa, e ele teria no passado, em nome de Jesus, queimado, ele teria torturado na chamada famigerada Inquisição da Igreja Católica. E ele teve a oportunidade, então, de, através de alguns recomeços, sublimar-se, forjado nas dificuldades, sublimou-se e conseguiu converter-se no amor, cuidando de crianças, cuidando de idosos, cuidando de desolados de toda a ordem. Que nós possamos seguir os exemplos desse que se notabilizou na década de 50 como um dos maiores oradores espíritas do Brasil, deixando esse legado para todos nós. Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado. É uma pequena obra biográfica, mas que nos impressiona muito o quanto que esse homem agigantou-se, embora se encontrasse numa situação desesperadora de quem já não enxergava, de quem não conseguia mover-se, não conseguia mexer os braços, as pernas, sentia dores lacinantes lhe cobrindo o corpo todo, e ainda assim, com muito amor, lia as mensagens, falava das mensagens espíritas e falava de Jesus. Meus irmãos, meditemos. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.